E acabou de acabar, Das Cinzas ao Trono, na Netflix, dorama chinês. 24 capítulos. Foi o melhor dorama do ano? Não, eu acho que, por exemplo, Por Você foi bem melhor. Fica aqui meu comentário. Por Você foi nota 10 de 10. Esse aqui não foi nota 10, mas foi bom, eu boto uma boa nota 8. Boto uma boa nota 8. É um bom dorama no que ele se propõe, inclusive isso foi uma das coisas que eu gostei. Ele se propõe ser um dorama de estratégia, ele é um jogo de estratégia, parece que os personagens estão ali num tabuleiro de jogo, jogando o jogo de Go, mas podia ser qualquer outro, podia ser War. Podia ser qualquer jogo. E até nesse conceito que a gente entende as intermináveis, conversas que eles tinham em cada episódio tinham essas conversas, né, essas questões, psicológicas e políticas dos debates e dos convencimentos e é isso. E ela até fala isso para o reizinho no final, que para você poder reinar não é só guerrear, mas também, toda a tua parte de negociação, argumentação, né, e de política, né. Então, assim, inclusive, se você pensa que tá vendo mais um romance histórico ou mais um dorama de vingança, ele definitivamente não é nenhum dos 2, ele é uma verdadeira história sobre poder, sobre sobrevivência, sobre política e sobre uma coisa muito legal que eu gostei, que é a responsabilidade de governar. Como eles forjam, inclusive, esse reizinho que agora tá no poder sozinho, fofo, fofo, fofo. Aliás, ator arrasou, o garotinho e o personagem dele. E é isso, responsabilidade de governar. O romance entre os nossos protagonistas, a Xu Zhao e o Yanlai, é super importante, obviamente, super fofo, importante, mas nunca foi o centro absoluto, pelo menos, né, da narrativa, né. O verdadeiro coração da série é a evolução da Xu Zhao, de uma mulher que era destruída por traições e né, inocente e tudo mais, até uma ser uma pessoa que foi capaz de liderar e mudar o destino de uma nação inteira, de um império inteiro, né. Obviamente, o Yan Lai foi fundamental nessa jornada, mas é isso, é a transformação dela e desse poder. Então, galera, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, bem-vindos aqui ao canal Hora de Dorama. Não deixa de se inscrever, curtir, hypar e comentar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse dorama de uma forma geral. Então, Das Cinzas ao Trono, todo o dorama. Vamos falar sobre essa temporada inteira. E bora lá. E inclusive amanhã, dia 22 de, junho, como toda segunda-feira, a gente vai fazer uma live às 9 horas horário Brasília. Eu espero você lá, a gente pode falar um pouquinho sobre esse dorama por ali. Então, bora lá. Vamos lembrar então da primeira vida dela? Na vida original, que é o primeiro capítulo, gente, isso que eu adorei. O primeiro capítulo é o que acontece quando ela ainda era inocente, né, deu ruim, e a partir do segundo capítulo, é essa segunda vida, segunda chance. Eu lá no primeiro capítulo, quando deu ruim e ela volta, eu achava que ela ia ficar voltando, sabe, no estilo Feitiço do Tempo. Vocês viram esse filme, aliás? Filme maravilhoso. Mas não, não era isso, era a segunda chance mesmo. E foi difícil, mas ela foi muito estrategista, e foi isso que eu falei, a evolução dela do capítulo 2 ao capítulo 24. Então, na vida original dela, vamos lembrar, ela sempre foi inteligente e sempre foi talentosa. E uma coisa muito legal também é que ela sempre foi profundamente leal. É uma coisa que ela aprendeu muito bem com o pai, né? E também se tornou parte da personalidade dela, né? Então, ela cresceu nos 2 mundos. Ela cresceu um momento na fronteira, junto com o pai, que era um general e honrado e tudo mais, mas também ela passou um tempo na capital, que entendeu também sobre essa questão de disputa de poder e tudo mais. Só que o que acontece no primeiro capítulo? Ela, como era inocente, acreditou nas pessoas erradas, né? Assim, o malvadão, que depois do dorama não foi o malvadão, tiveram vários malvadões, né? Ela nessa primeira vida, ela confiou em aliados que não eram aliados, que eram inimigos e que só usavam ela para conseguir chegar ao poder, né. Então, e aí o preço que ela paga e ela não enxergou isso, o pai dela estava mostrando que tinha alguma coisa errada, que eles enxergavam nela uma peça política apenas. Mas ela não escutou o pai, rebelde. E aí ela acabou pagando o preço máximo, ver a morte do pai, ela também morreu, o clã dela todo acabou, foi fracasso completo e absoluto, e o fim, the end. Esse é como acaba o primeiro capítulo. E aí ela tem uma segunda chance que todos nós gostaríamos de ter tem várias não acaba um dia, às vezes você fala: "Ai meu Deus, eu fiz aquilo de errado, eu queria tanto".
reviver esse dia para fazer isso aqui certo. Bem, obviamente o final dela foi muito mais terrível, mas ela teve essa chance de retornar ao passado e refazer a história. Mas o que foi muito legal é que foi em muito assim que ela chegou no passado, ela já mudou a linha do tempo, porque ela não fingiu que não sabia. Ela já foi em cima do malvadão lá e já deu a entender a ele que ela já era diferente. Então nisso as regras do jogo mudaram, né, digamos, e ela teve que se adaptar rapidamente com essa segunda chance que ela, teve, né, a manter o que ela queria, que era não botar esse malvadão no poder, não acabar com a família dela, montes de mortes, né, tudo, e ela queria o bem daquele império, né, ela queria o bem do império. Achei que, muito rápido, ela virou uma rainha da estratégia, um super gênio infalível da estratégia, assim, só porque ela renasceu? Achei. Mas é dorama e tá tudo bem, e eu vou com a história, aceito, numa boa, não vou questionar. Mas que, galera, foi muito rápido de uma menina super inocente e de repente, só porque ela morreu e nasceu, não é que é pouca coisa, né, mas só porque ela morreu e nasceu, agora ela é a rainha da estratégia. Se ela jogar xadrez ou Go com qualquer um no planeta, ela vai ganhar. Então, achei que, né, talvez não, mas não importa, o que importa é que ela conseguiu, ter mais a rédea, o controle emocional, a rédea das emoções dela, controle emocional. Ela aprendeu algo essencial logo depois que ela volta, que era não confiar em ninguém, não depender em ninguém, até que ela vai confiar e depender do Yanlai, ou seja, vai escolher as pessoas corretas. Mas o fato é que ela precisa construir muito cuidadosamente a rede de aliados dela, né, a gente nunca sabe quem é aliado, quem não é, porque cada decisão tem uma consequência. E nesse conceito, cada aproximação que o dorama faz de pessoas com pessoas, cada aproximação tem um objetivo, tem um porquê de ser, é um jogo político muito calculado, é igualzinho uma peça de Go ou de xadrez que você coloca aquele cavalo ali exatamente para matar a rainha, entendeu? É tudo muito elaborado, né. Então, ela deixou de ser uma sobrevivente para ser uma jogadora, e que jogadora, e de jogadora ela nasceu para ser uma governante, né. Eu não poderia deixar de falar do menininho, do imperador, do Yu, que coisa mais fofa, que fofa, fofa, e ele representa o futuro desse império, né. Então assim, durante muito tempo ele não tinha condições ainda de governar sozinho, teve a ajuda dela e graças a Deus ele teve a ajuda de pessoas que o influenciaram de uma maneira positiva nessa construção de caráter, de personagem, né, uma pessoa que preza pelas pessoas, pelo que é justo, pelo que é correto, mesmo com diversas facções tentando controlar o trono, manipular de tudo quanto é lado o jovem imperador, ele conseguiu, tá ali colado com a nossa protagonista, né, que não lutava só por ela lutava também por esse fofíssimo imperador, e e ele perdeu, ele cresceu e no final, ai que delícia esse último capítulo, como ele tá nesse último capítulo. Agora, a verdadeira guerra do dorama, se a gente for falar: "Ah, o plot", não é contra uma pessoa. Eu achei o máximo que o grande inimigo dela no começo, que era o ex-noivo, ele morreu no capítulo 23, não foi no 24. Teve outra pessoa a ela se vingar no último, né, que a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, o dorama não é uma guerra sobre um único vilão, é sobre um sistema inteiro, né. E a gente tem essas guerras de clãs e todos eles queriam acumular riqueza, soldado, influência, né, e todos eles queriam ter, ou algumas vezes até tinham, mais poder real do que o imperador, mas o imperador representa muitas coisas, as famílias aristocráticas, né, elas agiam como se fossem donas do país. Então ela entendeu isso e ela queria derrotar, todo esse conceito desse sistema como ele agia. Então ela foi muito inteligente, porque ela até fala isso no último, não adiantava matar uma pessoa ou outra, porque o sistema ia continuar existindo. Então, foi por isso que ela fez toda essa estratégia que ela fez, e esse grande plot twist no último capítulo, mas que sinceramente eu já esperava, não me surpreendeu, porque se o dorama todo é um jogo de Go, em vários capítulos parecia que era uma coisa e depois era outra, né, desde o começo, parecia uma coisa, depois era outra, aí o outro parecia que estava pensando antes, aí eu falei: "Com certeza o Ian Lai não morreu, com certeza ela previu todas essas ações e é exatamente o que aconteceu". Então esse plot twist final não me pegou.
Nem vale a pena falar Shao Shun, né, Shao Shun é o ex-noivo dela, né, que parecia ele no começo como uma grande ameaça, super ambicioso, busca obsessiva pelo poder, queria sacrificar todo mundo, não importava ninguém. Ele, no começo, foi essa grande motivação e tudo mais, mas lá pelas tantas ele saiu da intriga política, ele ficou lá recluso, e a gente vê até que no final ele tenta emergir, mas ela já acaba com ele no capítulo 23, porque, na verdade, mesmo ele sendo uma pessoa super ambiciosa e querendo fazer e fazendo muita besteira ali, ele na verdade foi um grande peão para o irmão do Ian Lai, para o irmão do nosso protagonista, para o Ian Fan. O Ian Fan que na verdade foi o grande jogador do jogo junto com a nossa protagonista. No começo eu achava que o jogo, esse jogo do dorama, esse jogo político era jogado pela nossa protagonista e o Xiao Xun, que era o ex-noivo dela, mas não, o Ian Fan era, na verdade, quem estava manipulando inclusive o Xiao Xun, né. Então, excelente crescimento de personagem. E tinha ele, tinha aquele outro Deng, né, os 2 lá na corte, e eles alternavam entre se aliar e ir contra a nossa prota, por quê? Porque cada um deles tinha o seu sua jornada particular, os seus objetivos específicos, e às vezes usá-la era bom, então pareciam que estavam aliados, mas na verdade, nenhum deles tinha o mesmo interesse que a nossa prota, né. Isso eu achei muito legal, porque não é um vilão tradicional, é um vilão muito mais real. É muito mais possível, você ter um vilão que de fato não é preto nem branco, não tem um desejo irracional de poder, tem uma construção aí que é de fato você ser a força maior do seu clã, né, num momento onde era um grande valor você liderar um grande clã e ter esse poder. Então, achei muito legal a construção desses personagens. O Yanfan é tão interessante esse personagem, porque na verdade ele não queria destruir o imperadorzinho, ele só queria manipular ele, só queria ótimo. Porque assim, ele queria manter aquele estado, administrar melhor o estado, mas ele tem as crenças dele de como o estado deve ser administrado. Ele acha que precisa ser conduzido por pessoas fortes, né? Então ele não queria destruir aquele império. Como eu falei, ele queria controlar, né, então isso deixou a coisa até um pouco mais complexa. Agora, antes de eu falar da grande trama, estratégica, né, só para explicar um pouquinho do que foi esse plot, vamos falar rapidinho sobre os nossos protagonistas? Foi muito legal, porque durante toda a série eles adiaram a felicidade, sempre adiaram, porque sempre tem uma guerra, sempre tem uma conspiração, sempre tem uma crise, até na hora do beijo, quando eles iam dar um beijo, às vezes alguma coisa acontece, né. Então, 2 pessoas muito responsáveis e que colocavam o império e o bem de todos acima do próprio relacionamento. Então, no final, quando eles estão juntos com filhinhos e tudo mais, é um merecimento, gente, eles merecem aquele momento, finalmente eles merecem ficar felizes e serem pessoas comuns, né, já que eles tiveram muito sofrimento durante toda a história, principalmente o Yan Lai, gente, meu Deus do céu, que menino que sofreu durante a vida dele, então, que agora seja feliz. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre essa trama, principalmente nos capítulos 23 e 24, tem muita trama em todos os capítulos, mas vamos falar um pouquinho sobre as tramas, sobre a trama do capítulo 23 e 24, do final, né, desse grande final, que basicamente foi dividido em 2 partes, com 2 vilões, né, como ela consegue terminar com o Shao Xun e depois quando ela consegue acabar com o Yanfan, né. Então vamos lá, no 23, ela é a queda do Shao Xun e no 24 é a queda do outro, né. O Xiao Xun é interessante, inclusive esses 2 personagens são muito diferentes um do outro, né. O Xiao Xun, o dorama inteiro ele acreditou que ele era destinado ao trono, ele achava isso, mais do que o pai, mais do que todo mundo, né. Então ele assim, na primeira vida, primeiro capítulo, ele de fato vai ao trono e faz um monte de tragédia, né, ou seja, não é um bom lugar para ele estar. Então, ela fica o dorama inteiro tentando evitar que ele chegue ao trono, que é onde ele acha que tem que ir, né. Mas o que que vai acontecendo? É muito interessante como a nossa prota conseguiu fazer o primeiro grande golpe com o Xiao Xun, foi quando ele percebeu, o Xiao Xun foi percebendo que foi abandonado pelo pai. Veja,
esse menino, que já era homem, né, ele lutou a vida inteira com o pai num projeto que ele achava que era grande. Só que em determinado momento, nessas intrigas políticas, ela conseguiu fazer com que o pai o abandonasse, de como se fosse uma peça descartável. Ele, que sacrificou a vida inteira pelo pai, pra lutar junto com o pai, viu que o pai não iria salvá-lo. Não é à toa que no final, ele mata o pai. Eu fico pensando, gente, se eu fosse um rei nessa época, eu acho que eu nunca teria um filho, porque os filhos sempre matam os pais aí, né, essa coisa louca, né. Então, assim, isso foi a primeira coisa que destrói emocionalmente o Shao Shun, né. Então, bem interessante como ela já começou a minar ele desde esse momento lá, não me lembro que capítulo é. Pra gente falar sobre o Xiao Xun e o final dele, a gente tem que trazer também o sobre o Deng, né, aquele outro que claramente não era um vilão clássico, isso que eu gostei muito também. Ele nunca foi aliado da nossa Xu Zhao, nunca foi aliado de ninguém. Por quê? Porque na verdade, ele estava fazendo o jogo dele, e um jogo dele que não era especificamente de poder. Eu acho que ele acreditava que era o certo para a sobrevivência do estado e do clã dele, né. Então muitas vezes ele ajudou a nossa prota porque era do interesse dele. E outras vezes ele ajudou o Xiao Xun porque ele achava que era o melhor também, né. Então, essa ambiguidade dele fazia ele um dos personagens mais inteligentes ou intrigantes da série. Mas a verdade é que as motivações dele, nunca ficaram totalmente claras e poderiam acho que a série poderia ter ido um pouquinho mais a fundo dele, pelo menos no final. E o destino dele foi tratado muito rapidamente, né, e não foi tão bem desenvolvido como o final dos outros 2. Eu senti um pouquinho falta disso. A verdade é que o dorama não mostrou uma execução nem uma punição explícita. Então, se ali ele morreu ou se ele terminou vivo, não sei, eu quero imaginar que ele terminou vivo, com a mãe, mas não mostra, né. Só sei que ele perde totalmente a relevância dele, né. Mas uma coisa que é legal é saber a motivação do Deng, né. A motivação dele, gente, sempre foi a estabilidade do estado. Por isso que lá no final, quando ele tá naquela batalha, tá junto com o Xiao Xun, e do outro lado tá a Xu Zhao. Por isso que naquele momento ele trai o Xiao Xun, né. Porque ele pensa o seguinte, que se Xiao Xun ganhar, ele conhece o Xiao Xun, sabe que ele é super ganancioso, vai ter guerra prolongada, o império ele vai se fragmentar, milhares de pessoas vão morrer, né, e que o Xiao Xun vai governar através de medo. Ele sabe que se a Xu Zhao ganhar, o jovem imperador vai para o trono, vai ter estabilidade, e a guerra termina ali. Então, como ele sempre colocou a estabilidade no Estado acima das pessoas, naquele momento ele fez o sacrifício dele, né. Então ele não quis se vender: o Xiao Xun, se você ganhar, eu vou ser o teu primeiro homem", porque ele sabia que o cara não era flor que se cheire. E mesmo sabendo que ele ia pagar consequências, ele prefere ajudar a Xuzhao. Ele não é amigo da Xuzhao, nem, sabe, nem aliado dela, ele simplesmente sabe que o Xiao Xun precisa ser parado, né, e e é essa maneira que ele faz. Então eu tendo a acreditar que ele não foi, eh, não morreu, tendo a acreditar que ela na verdade deixou ele viver em algum outro lugar, pelo menos assim que eu gostaria que fosse. E aí tem a morte do Xiao Xun, que foi muito satisfatório, que foi meio que um espelho de como ela morreu no primeiro capítulo, gente. Então, assim, não é só um vilão sendo, derrotado, mas é o encerramento de uma linha temporal original, é esse ciclo se fechando de tudo que ela queria fazer. É claro que depois você descobre que tem outras coisas, mas, assim, foi muito satisfatório naquele momento, o destino foi reescrito, né, e ela ganhou, ela conseguiu o que ela queria fazer, né, então foi muito legal esse capítulo 23. E aí vem o 24, que a guerra não acabou, né, que a gente tem um inimigo maior. A diferença do Xiao Xun e do Xi Yanfan foi que o Xiao Xun queria o trono, morreu, e o Xi Yanfan, ele não queria o trono especificamente, ele queria algo muito mais sofisticado, gente. Ele queria controlar quem tivesse sentado no trono.
né. Então, assim, ele queria transformar o bonitinho, o fofinho, no imperador simbólico, e ele governar nos bastidores. Muito mais divertido assim, né, você não se queima. Ele queria ter influência política da família dele, da capacidade dele de manipular a corte e tudo mais. E durante boa parte da série, ele consegue fazer isso, né, porque ele não age como rebelde, ele é muito inteligente e estrategista. Ele age como um homem que, ele acredita ser o mais inteligente daquela sala de aula, sabe. E acredita que tá sempre 2 passos à frente. E no começo, ele até tira o crédito da nossa protagonista, fala assim: "Ela é apenas uma mulher?". Alguém fala isso pra ele, né, e no final ele fala: "Não, ela é bem interessante". Ele começa a perceber que ela era mais do que eles achavam que uma mulher seria de competente. Isso é muito legal, né, que tipo assim, não existe isso, apenas uma mulher ou apenas um homem. Todo mundo nós somos pessoas e podemos ter a sua inteli cada um pode ter sua inteligência e um pode ser mais estrategista que o outro, né. Então, mas ele achava que ele era o mais estrategista, o mais inteligente, e no final teve um plot twist, né, que tudo que ele fez, que achou que estava, ganhando, porque ele durante muito tempo manipulou a nossa prota, né, no final foi manipulado. Ela e o Ian estavam um passo à frente, e tudo que aconteceu foi planejado por eles. Mas a verdade é que ele subestimou a Shuzao, né. Ele acreditava que podia sempre prever os movimentos dela, né. E muitas vezes ele conseguiu mesmo, né. Mas o que aconteceu foi que ela teve um crescimento muito rápido, ela aprendeu o jogo dele e no final foi ela que manipulou. Ele também subestimou o irmão dele, o Yanlai. Menino ilegítimo, é gay, assim, sabe, uma pessoa que, só quer ser reconhecido, né, e na verdade quando o Yanlai e a nossa Xuzal se juntaram, virou uma força imbatível. Acho até que ele gostava da Xuzal, que ele queria que ela voltasse para ele e eles ficassem juntos. Acho que ele gostava mesmo da Xuzal. Se ele gostava dela porque era uma questão romântica ou simplesmente porque ele realmente a admirava, sabe, alguém à altura dele, não sei, mas que ele tinha alguma coisa com ela, ele tinha, né. O mais legal é que a nossa prota, ela não derrota o Yanfan em uma única cena, assim como ela fez com Shao Shun, né. Essa derrota foi construída ao longo dos últimos episódios, a gente até nem sabendo que ela estava construindo essa vitória, parecia que era uma derrota, né, mas ela estava lá, colocando os alicerces para conseguir, derrotá-lo, né. Primeiro, ela entendeu qual era o plano dele, e o plano não era derrubar o imperador, mas era dominar o imperador, é que o imperador dependesse dele, né. Então, é o que eu falei, tinha uma grande diferença entre os 2 malvadões. E aí o que que ela fez? Ela tirou dele o controle militar, né, ela deu o controle para o Yanlai, e ele queria de qualquer maneira ter esse controle de volta. E aí quando o Yanlai começa a ter o comando militar e começa a ter, fazer boas coisas lá no fronte de batalha, o nosso Yanfan, ele perde o monopólio da influência da família Xi. Né, porque antes era só ele era o cérebro da família, e era o poder político. E agora ele começa a se ver ameaçado pelo próprio irmão. Outra coisa que ela faz nessa construção de acabar com o Yanfan, é também destruir o Shao Shun antes, porque o Yanfan usava o Shao Shun e a ambição do Shao Shun e a parte emocional do Shao Shun como braço também, como peão, né. Então quando ela acaba com o Shao Shun, ela tira dele esse benefício que ele tinha do caos que o Shao Shun criava, né. Então também foi uma sabe, são várias pecinhas que ela foi fazendo para conseguir pegar o Yanfan. Mesmo porque lembra que o Shao Shun era uma ameaça para o império? E aí todo mundo achava que de repente o Yanfan era imprescindível, indispensável para conseguir, garantir que o Shao Shun não invadisse, não tinha um negócio desse? Então, no minuto que ela acaba com o Shao Shun, esse caos acaba. Outra coisa que ela faz para acabar com o Yanfan, e foi bem silencioso e demorou, assim, a série inteira, foi fazer o imperadorzinho crescer. Com inteligência, com sabedoria, com aulas de estratégia, né, fazer com que ele aprendesse a tomar decisões próprias, fazer com que ele amadureça, né. Então, assim, isso destrói completamente o projeto do Yanfan de dominar o imperadorzinho, porque o plano dele dependia de um governante fraco, e ela transformou o Xiao Yu num governante que sabe
sabe o que fazer. Tá vendo? Então ela foi minando ele, pecinha a pecinha. E ela faz o Yanfan acreditar que estava ganhando, e acreditar que dominou a Prota e o Prota, o irmão dela, né. Aquele negócio da adaga, muito legal, que estava envenenada só de um lado, não do outro. Então eles simularam aquele teatro todo para o Yanfan achar que estava com o poder na mão e ainda controlando o poder, controlando ela, para quê? Para esperar esses 25 dias até o imperadorzinho chegar no poder. E aí foi uma coisa que o Yanlai perguntou pra ela: "Por que não mata logo ele?" Aí falou assim: "Porque não quero matar a pessoa, vai ter sempre outro, eu quero matar o sistema inteiro". E o que que ela faz? Ela espera o imperador chegar no poder e o primeiro decreto que ele faz, acabar com Yanfan e toda a família dele, né. Que coisa, né. Enfim, doramão muito complexo, muita trama, eu acho que eu não expliquei. Devo ter deixado muita coisa confusa aqui, mas eu também não vim proposta aqui a explicar na minúcia, a trama, né. Eu vim aqui para talvez tentar organizar minhas ideias do que aconteceu e ver se o meu entendimento foi esse mesmo, pelo menos foi assim que eu fechei na minha cabeça todos esses papéis, essas intrigas e essas pecinhas de tabuleiro nesse grande jogo de Go, né, que é esse jogo, esse tabuleiro, aquelas pedras preto e branco, né, foi um grande jogo de Go, o dorama inteiro. Isso eu achei muito legal. Enfim, acabou esse dorama, mais um dorama que a gente se despede essa semana, eu acabei de me despedir do My Royal Names, isso que foi maravilhoso, ai que tristeza. Mas temos doramas novos essa semana começando e obviamente estarei lá e amanhã na live esperando vocês. É isso gente, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.